Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar e também durante toda a fase da gestação. E hoje o nosso tema vai ser sobre biópsia embrionária e testes genéticos implantacionais. E comigo na bancada eu estou com ele, Dr. Emílio Garavini, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Doutora Bárbara Flecha, bem-vinda. Olá a todos, olá para todos que estão nos ouvindo também. E também conosco a nossa especialista em genética, doutora Juliana Carneiro, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. E é isso aí, pessoal. Então, o tema de hoje é pra gente... Eu vou começar falando porque é a minha parte do laboratório, certo? Que é a parte da biópsia embrionária. Então, o que é essa biópsia embrionária? Quando nós temos ali a fase, o desenvolvimento embrionário, a gente está com o embrião por volta do 5º, 6º até 7º dia, a gente pode fazer uma biópsia desse embrião. O que é isso? É retirar algumas células desse embrião, cerca de 5 a 10 células do embrião. Ali ele já está com mais de 200 células. Então a gente consegue retirar de 5 a 10 células desse embrião de uma parte do embrião que a gente já sabe que chama trofectoderma, que é uma parte que vai dar origem à placenta. Então a gente não mexe na parte que é da massa celular interna que daria origem ao embriãozinho. E essas células têm uma genética 97% igual da massa celular interna. Isso os estudos nos mostram. Então desenvolveu essa técnica da biópsia embrionária, onde a gente tira algumas células que já são diferenciadas, não vão impactar o desenvolvimento do embrião, e a gente consegue mandar para um laboratório de análise genética, né? Então, a biópsia a gente faz na clínica. Fiz a biópsia do embrião, coloco no tubinho assim aquela célulazinha, congelo o embrião separado, e aquelas células daquele embrião específico a gente vai e manda, por exemplo, para o laboratório de genética da Juliana. E aí a Juliana faz a análise genética. Juliana, conta um pouco para a gente desse processo dessa análise genética, dessas células, né? Como funciona isso? Bom, a gente pode fazer análise, são diferentes exames que podem ser realizados nessas células, né? Então a gente trabalha com material muito nobre, porque são poucas célulazinhas, então a gente precisa sempre de uma técnica muito sensível. E a gente tem hoje, né, dentro da genética, diferentes tecnologias que podem ser usadas para que a gente consiga fazer isso com a maior precisão possível. Então a gente precisa do DNA ou dos cromossomos dessas células, depende do teste que nós vamos fazer. E aí a gente tem tecnologias, por exemplo, sequenciamento de nova geração, que a gente consegue ver o perfil do DNA dessas células que foram selecionadas e com isso saber se existe alguma mutação específica, dependendo do caso, né, que vai ser analisado, ou que se a gente pode estudar também perfis mais amplos, por exemplo, alguma alteração cromossômica, alguma deleção de grandes regiões gênicas, e com isso a gente consegue ter um resultado com uma sensibilidade alta, porque é um exame muito importante, né, para a gente ter uma sensibilidade realmente bem, uma acurácia muito grande. Exatamente. E aí, Bárbara, para quem estaria indicado, então, a biópsia embrionária, essa questão da análise genética? Qual o perfil de paciente? Para todos? E isso é importante da gente falar, porque às vezes a paciente vai fazer uma FIV e ela acha que esse teste genético já está ali incluído e que é feito para todos os casais. Primeira coisa, não é para todo mundo, né, gente? A gente tem indicações precisas para fazer esse teste genético pré-implantacional. Então, indicações clássicas, idade materna avançada, né? Porque a gente sabe que com o avançar da nossa idade, nós mulheres, aumentam-se os riscos de aneuploidias, né? Falha recorrente de implantação, que é quando a gente já transferiu vários embriõezinhos em condições ótimas, duas ou mais transferências, né? Em condições ótimas, e a gente ainda não teve um resultado positivo. Casais que têm alguma alteração genética, né, que não desejam que isso seja transmitido à prole. O que mais, gente? Me ajuda a lembrar aí. Consanguinidade. Aborto de repetição também é uma outra indicação que a gente considera. Então, lembrar que são indicações precisas, não é para todo mundo, né? E que, como todo teste, existem limitações desse teste também, igual você falou aí. 97%, 98% de acurácia, que é uma acurácia muito boa. Sim.
mas não é 100%. 100%. E complementando também, só que faltou fator masculino severo. Fator masculino severo. Também Exatamente. tem uma Também é indicação, uma indicação de biópsia clássica. embrionária. A gente tem estudos mais recentes que mostraram que fator masculino severo, você tem uma chance maior de ter também aneuploidias ou abortamentos também por conta de aneuploidia. Sim, microdeleções do cromossomo Y, né, Sim. que estão muito associadas a esse fator masculino, com certeza. Perfeito. Eu E aí, acho que, só te interrompendo, eu acho que a indicação mais clássica que chega no consultório, né, doutor Emílio, é idade materna avançada. Com certeza. E, na verdade, a idade média das pacientes que nos procuram, de uma certa maneira, é avançada. Avançada pode achar que é 40 e muitos, não é. Não é? Quantos? 37 ou 38. Na verdade, acima de 35, a gente já começa a tomar um pouco mais de cuidado. Mas quando você tem um ponto de corte para você falar assim, você tem indicação 37? Tem isso. Antes a gente falava acima de 40, mas estudos mais recentes hoje em dia já consideram acima de 37 uma possível indicação. Agora, assim, tem que tomar muito cuidado com as palavras, mas dá vontade de indicar para todo mundo. Para quê? Para, às vezes, selecionar o melhor embrião para ser transferido inicialmente e encurtar o tempo de gravidez de uma gravidez evolutiva. Mas, assim, é um pouco, assim, difícil para a gente afirmar isso e criar essa rotina pelo não, assim, certeza de um resultado perfeito. E, realmente, assim, um outro fator muito importante é custo, que eu acho que a gente tem que colocar aqui. Sim. Né? Essas indicações não clássicas, né, igual o senhor falou, dá vontade de indicar para todo mundo. O que diminui é esse time to pregnancy, né? É o tempo para aquela paciente engravidar. Porque a gente já vai transferir aquele embriãozinho sabidamente euploide. Então, ao invés de fazer, às vezes, 3 transferências, ela vai fazer uma e vai ter o positivo mais rápido. Agora, né? por outro lado, a gente tem que filosofar um pouquinho, né? Será que toda paciente não aceita a possibilidade de ter um filho não perfeito se tiver uma alteração cromossômica? Assim, parece que não, mas assim, a gente lida muito com o fator religioso, cultural. Sim, Né? Não, sem dúvidas nenhuma. Hoje eu atendi uma paciente que não queria nem tomar as injeções, que ela falou, não, isso não é natural. Eu quase que engoli em seco, assim. Vou fazer um ciclo para ela com 2 injeções. As pacientes nos ensinam muito, Fiz milagre assim, hoje. né? É mesmo? Eu vou fazer um ciclo natural modificado. Consegui. Que legal. Uma Mas luta. você sabe que isso que você trouxe é muito, muito interessante, porque eu conheço um caso, né, uma colega embriologista compartilhou uma vez um caso comigo que uma paciente dela tinha feito biópsia e o único embrião que ela tinha, quer dizer, não o único, mas que possivelmente desse origem à vida, que era um síndrome de Down. E essa paciente, depois de várias tentativas, o único que estava lá guardado que fosse compatível com a vida era o da síndrome de Down, e ela falou, quero transferir esse embrião. E transferiu e está grávida e já deve ter nascido e tudo mais. Então, assim, é interessante. Eu acho que isso é super válido, né? Embora as pacientes façam para evitar. Mas eu acho que é o aprendizado da vida, né? Eu tenho um caso de um casal muito querido, né? Que eles tiveram infertilidade, assim, por 6 anos. Engravidaram espontaneamente. Não, tiveram infertilidade por 6 anos, fizeram uma FIV. Não engravidaram nessa FIV. Depois engravidaram espontaneamente. Tiveram um filhinho com uma síndrome genética, que é um mosaico, inclusive. E aí depois teve mais 5 anos de infertilidade e veio para fazer uma nova FIV, né? Ia ser a segunda FIV que eles estavam fazendo. E apesar da mutação que o filho deles teve, a mutação anterior, ser uma mutação aleatória, eu ofereci o teste genético, né? E a primeira coisa que eles falaram assim para mim, Bárbara, a gente tá muito tranquila, a gente não quer fazer teste genético porque o meu filho não teria passado nesse teste. Então, assim, é um ensinamento atrás do outro. Às vezes a gente tem um conceito que a paciente te dá uma lição de vida dessa e você fala assim, realmente eu tô precisando refletir, porque é muito desafiador mesmo, né? Agora, jogando aqui para todo mundo, o que o teste genético pode nos evitar? Doenças cromossômicas, doenças monogênicas, multigênicas? Conta pra gente um pouquinho. Olha, a gente tem diferentes tipos de testes genéticos, Isso. né? Como eu tinha falado. Então, a gente pode fazer um teste genético que ele vai avaliar uma doença cromossômica. Então, uma síndrome de Down. Né? Pode avaliar o mosaicismo, alto grau ou baixo grau. Então, pensando em doenças cromossômicas, a gente lembra mais Edwards, Patal, Turner, Klinefelter, então, e outras síndromes Down. E a gente consegue, então, pensar em síndromes cromossômicas. A gente também tem testes para
doenças familiares. Então, por exemplo, existe, ou no caso do lado paterno ou do lado materno, uma história familiar de alguma síndrome específica, ou a mãe ou o pai tem uma síndrome e não quer que essa criança tenha essa síndrome. Então, é uma síndrome, uma doença monogênica, por exemplo, não é uma síndrome cromossômica, é uma doença genética, que é uma mutaçãozinha genética. Fibrose cística, por exemplo. Fibrose cística, por exemplo, é um exemplo perfeito, inclusive. A gente existem testes que eles são diferentes do teste que vai avaliar o cromossomo, ele vai avaliar a mutação da fibrose cística no embrião e saber se esse embrião ele herdou essa mutação ou não. E a gente pode selecionar quanto a isso. BRCA também, né? Um BRCA exemplo, também. É o gene que causa o câncer de mama, Exato. Né? Então, existe uma história, um risco familiar já sabido de mutação do gene BRCA1, por exemplo, que aumenta em até 60% o caso de câncer de mama ou ovário. Pode ser feita uma pesquisa da mutação específica familiar para saber se esse embrião ele vai herdar essa condição ou não e a partir daí fazer a seleção também. Então, na anamnese, por exemplo, descobre que a avó morreu de câncer. Ou seja, vamos colocar todas de mama, vai. Ou talvez só câncer, né? Mas morreu de câncer de mama, a avó, a mãe teve também, teve que tirar a mama. Aí essa paciente vem, não está conseguindo engravidar. Nessa anamnese já seria indicado um aconselhamento genético, de repente, para uma pesquisa dessa? Sim, seria. Então, se existe uma história familiar de câncer, por exemplo, está bem sugestiva de ser familiar. Se a avó teve, se a mãe teve, será que eu vou ter risco de passar? Será que isso é genético mesmo? Então, seria interessante fazer, nesse caso, até discutir a possibilidade da mãe fazer o teste genético dela para saber se ela é portadora da mutação. Uhum. Ela sendo portadora, aí sim, vamos testar o embrião. Será que esse embrião... Porque aí, se ela for portadora, ela tem 50% de chance de ter passado isso para o embrião. Né? Então, é fazer o teste da mutação já conhecida da família. E só frisando aqui, é um teste já sabidamente conhecido, não é nada difícil. Um exame de sangue periférico. Exatamente. Às vezes então, nem não é sangue. Uma tecnologia inovadora, né? Não, suavezinho bucal, um raspado bucal, isso. Mas aí a gente vai entrar numa esfera aqui, que é sempre que a gente entra na genética, né? É a questão de compatibilidade com a vida. Uma coisa é ele ser incompatível com a vida, a gente fazer uma seleção embrionária por alguma síndrome específica e tal. Agora, a outra seria essa questão, talvez, do BRCA. Então, a gente faz... Esse conceito de incompatibilidade, hoje em dia, ele é até discutível, né? Assim, que a gente não tem como bater esse martelo também, afirmar que não é compatível com a vida. Exatamente. Ou não. Então, assim, mas até então a medicina, hoje, a ética nos permite, inclusive, nas regulamentações da medicina reprodutiva, pelo menos no Brasil, até um consenso mundial, é que os embriões com síndrome podem ser considerados inviáveis, né? Então, se a paciente concorda, porque ela está fazendo um teste, né, que foi criado para justamente a seleção de um bebê saudável. Então, a gente pode considerar ele como inviável. Então, se a paciente concorda com isso, no termo de consentimento dela, a gente tem autorização para descartar esse embrião. Agora, se a gente pegar um embrião euploide, tá? Ou seja, ele tem os cromossomos todos normais, ali ele só apresenta a mutação do BRCA. Mas ela tem um histórico de câncer na família, né? E aí a gente pode entrar nessa esfera de vamos transferir esse embrião ou não. Mas eu adoro provocar. Eu acho talvez não assim, não transferir, mas selecionar a sequência. Em primeiro lugar, eu vou dar preferência para um embrião que não tem essa mutação, que provavelmente não vai desenvolver essa doença. Porque quem passa por um câncer de mama agressivo na família, ou um câncer de ovário agressivo na família, sofre muito. Apesar de que nem de longe é incompatível com a vida, ela pode ter uma maternidade precoce, ela pode fazer uma mastectomia precoce, bilateral. Mas eu acho que o paciente tem que talvez ter direito ao acesso à informação. De que a tecnologia existe, é possível. Isso. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Eu acho que não que a gente considere o embrião como inviável, mas ela é uma informação muito importante para esse bebê que nasce, né? Então ele já nasce sabendo a predisposição. Exato, é importante, é um fator de risco, né? Ele não é determinante. Não é para provocar tudo, adora provocar. Esse assunto primeiro que só vai estudar o BRCA1 dos embriões euploides. Os não euploides não vão ser avaliados. Isso. E, assim, a paciente, assim, ela tem o direito de escolher, ou de ser informada, ou de, pelo menos, selecionar, assim, na sequência da ordem. Primeiro eu vou transferir um embrião. Agora, outra coisa que eu vou dizer aqui.
É raro uma paciente jovem nos procurar e produzir um número de ovos muito bom para poder fazer essa seleção. Então, eu acho que na vida prática não é tão real essa seleção. Porque para você, vamos supor, paciente 38 anos, acho que é a idade média que nos procura. Sim. Ela não vai ter tantos ovos para poder fazer uma seleção tão avançada. Agora, se ela fizer múltiplas coletas, então acho que é uma tecnologia que existe, é bom saber que existe, mas em termos práticos ela não é tão execuível. Às vezes essa paciente ela não vem pela infertilidade, né? Ela vem porque ela tem esse gene alterado. E aí ela chega com essa demanda de fazer esse teste. Então, nesse caso, talvez ela tenha, ela chegue em uma idade mais jovem, né? Porque o câncer vai se manifestar nessas pacientes mais precocemente. Então, não necessariamente esses casais que têm alguma doença conhecida na família vai chegar por infertilidade, às vezes chega por causa da alteração genética. Um traço falciforme, né? Anemia falciforme. Hemofilia. Agora, né? assim, traço falciforme, ambos portadores de traço falciforme, eu acho que aí tem indicação plena de fazer. Sim. Aí, assim, eu acho que não tem nem como questionar, né? Porque uma anemia falciforme, ela traz muita sequela para aquela pessoa no futuro. É uma doença muito grave, né? Sem dúvida. E aí, mas eu acho que esse é um ponto interessante que a gente chegou, que é onde a reprodução assistida beneficia casais não só inférteis, e sim aliada hoje com a genética, essa possibilidade da gente poder auxiliar seleção embrionária, seleção, vamos dizer assim, genética, né? Ou não só a seleção, mas a informação genética pré-implantacional, ou seja, antes de colocar no útero. E aí a mãe já sabe aquele bebê, a predisposição daquele bebê. E aí sim, eu acho que é aí o que eu queria complementar a pergunta para a Juliana, né? Qual que é a chance, Juliana, nesses casos, assim, eu acho que existem inúmeras variáveis, mas de maneira geral, né? A avó teve um câncer, tem a mutação, a mãe teve, qual que é a chance a filha pode ser que tenha ou não a mutação, mas com a chance do bebê dela herdar essa mutação, né? Pois é, então é a questão que tem que fazer análise familiar mesmo. Então, nesse caso, eu acho que a mãe, né, deveria fazer primeiro o teste dela, porque se ela for portadora da mutação, ela tem 50% de chance de passar para a criança. Então, agora, é uma questão, realmente, é um assunto bem provocativo, né? Porque a gente tem que pensar muito bem até onde que a genética vai para fazer essa ajuda. Vocês colocaram pontos importantes, né? O que é incompatível, o que é viável, o que não é inviável. E eu acho que muitas vezes, eu tô até, acho que fugindo um pouco do assunto, mas é um assunto que eu gosto bastante, então, gente, e eu acho que a genética ainda, ela tem uma possibilidade tão grande, mas eu acho que tem que ser muito bem explicado para o paciente e entender até onde que pode se ir, né? Mas eu pensando aqui, para as doenças raras, é extremamente importante a seleção embrionária. Eu tive um casal que me procurou após perder um filho já com próximo de 5 anos de idade, que nasceu com alteração neurológica evolutiva e progressiva e não era incompatível com a vida, mas era uma vida muito sofrida, e esse bebê morreu. Eles fizeram estudo genético da família e acabaram achando alteração genética era uma doença que tinha 300 casos descritos no mundo. Aí, será que, sim, esse caso... Aí parece que a chance de ter uma recidiva em nova gravidez era 50%. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma seleção embrionária, fizemos uma fertilização, conseguimos 2 embriões apenas, livres da doença. Primeira transferência negativa, segunda transferência positiva, gravidez saudável, neném no colo. Olha só como que a genética mudou o caminho de uma família. Sim. Aí, esse casal encontrou com uma amiga, porque o pessoal das doenças raras formam grupos. Olha, pode ir que é possível. A amiga veio e também já está com uma situação semelhante, uma gravidez ainda no útero, mas uma gravidez saudável. Então, assim, eu adoro genética. Por isso que eu fico à vontade, assim, eu vou do 8 a 80. Meu pensamento é que um filho imperfeito é amado e desejado do mesmo modo. Mas, muitas vezes, a gente não quer que uma criança passe por estudo na vida. Então, eu acho que a seleção embrionária é muito importante para casos específicos. Eu concordo. E fico com muita vontade de viver para poder ver a genética evoluir mais ainda. Tem muita coisa que precisa. Mesmo. E assim, a genética ainda vai além, né? Porque a gente está falando aqui, a gente falou do PGTA, que é para ver o cariótipo, né? Que é para ver aquela foto dos cromossomos, doenças cromossômicas. Depois a gente falou das doenças gênicas, né? Que são
mais específico, é o genezinho que fica dentro do cromossomo. E a genética ainda pode oferecer mais. A gente não está falando de doença necessariamente. Por exemplo, casos em que a gente seleciona um embriãozinho com um HLA compatível para, né, gerar um indivíduo que seja compatível à doação, por exemplo, de medula óssea para outro indivíduo que já está aí. Né? Então, Perfeito. assim, Ju, pode falar um pouquinho disso, porque é muito complexo. Eu acho que, do jeito que eu falei aqui, nem foi capaz de ser entendível, assim, né, para as nossas pacientes. Mas explica um pouquinho sobre isso também. Não, mas você falou muito bem. Eu acho que, realmente, a gente tem que pensar em doenças raras, é extremamente importante. Só complementando antes que o doutor Emílio falou, tem que pensar também no sofrimento que essa família já teve com uma doença em uma outra criança, ou até mesmo um dos próprios, né, ou o pai ou a mãe com essa doença, não quer que a criança sofra isso também. Então, eu acho que uma seleção de um embrião que não vai ter essa dificuldade no futuro, eu acho que isso é extremamente importante. Mas também a gente pode fazer uma seleção não pensando em doença, mas pensando em alguma coisa maior, Para né? salvar uma vida. Para salvar uma vida. Não é? Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na questão de doação, né? E a gente precisa de uma pessoa que tenha uma compatibilidade para que possa fazer uma doação. E hoje a gente sabe quais são os marcadores e os genes que a gente pode estudar que podem dar essa compatibilidade. E é possível fazer também essa pesquisa, essa seleção a partir do estudo genético. Então, qual tipo de doação? Para um irmão, por exemplo, para um parente, a gente pode fazer uma seleção e gerar uma criança saudável, certinha e compatível. Para doação. Então, isso. Se um casal tem um filho com uma leucemia, por exemplo, e esse filho precisa de um transplante de medula óssea, e não é conhecido, não se encontrou, porque é raro mesmo, né, de encontrar compatibilidade para doação. Não se encontrou um doador compatível para doar medula para esse filhinho. Esse casal pode gerar um embriãozinho que vai ser selecionado, o HLA, para ser compatível. Né? É igualmente complexo, porque não é uma decisão fácil, né? Nem para os pais, nem todo esse processo, mas é possível, né? Sim, é possível. E é muito gratificante, é uma das partes mais bonitas, acho que, da medicina reprodutiva, e o avanço tecnológico é essa parte, né? Uma vida nascendo, ajudando já a salvar a outra, né? Então, eu acho isso maravilhoso. E aí, doutor Emílio, já que estamos falando aqui de testes genéticos e tal, uma questão que chega, acho que muito, no consultório. Então vocês conseguem ver a genética aí, tal. A gente pode ver, então, se é menino ou menina? Eita, que chega Com certeza mesmo. posso ver, mas não posso escolher sem necessidade, motivo médico real. Ver posso, isso é fácil. A paciente pode, inclusive, saber, não há proibição para saber. Mas eu não posso selecionar, olha, eu quero uma menina. Então, vamos pedir para Deus iluminar e que o melhor embrião seja uma menina. Né? Agora, se houver um motivo médico, uma alteração genética ligada ao sexo, com certeza eu posso ver, informar e transferir. Até 2 anos atrás, o sexo do embrião não podia nem vir no laudo, né, do PGTA. Isso Agora, foi uma vamos mudança brincar recente. que a gente não pode brincar de Deus, né? Quem vai escolher não somos nós. Agora, se tiver um motivo médico, verdadeiro, assim, diagnosticado, conhecido, pode. E é muito bom poder deixar Deus decidir. A gente é muito, assim... Eu não quero essa responsabilidade, não. Essa é uma questão que eu acho importante, porque a genética tem infinitas possibilidades, eu acho que ela pode melhorar e vai evoluir muito mais, mas a gente precisa de estabelecer até onde que a genética pode ir. E Então, essa mudança foi recente, assim, a gente teve um período, antes não era proibido, antes os laudos vinham com a escolha, com a informação, né, do sexo do embrião, e aí teve um período que o Conselho Federal de Medicina proibiu, vetou, mas logo depois, acho que durou nem um ano, talvez isso, né? Foi pouco tempo. Foi pouco tempo, aí depois ele liberou de novo, entendeu que é um direito, né, de saber a informação para o paciente, né? Então, gente, não pode, né, escolher sexo, nem cor do olho, nem cabelo, né? Porque às vezes a gente recebe essas perguntas. Isso a gente não pode, nem pode indicar o teste para isso. O teste precisa ser indicado baseado nessas várias coisas que a gente falou aqui. E, eventualmente, a gente vai ficar sabendo o sexo do embriãozinho. Para né? você que é embriologista, que está ali na bancada, a paciente comunicou que quer um sexo tal. Não é proibido ela dizer.
Não. Mas você tem 2 embriões euploides. Como que você escolhe, independente do sexo? Você olha pela melhor classificação morfológica? Como é que você avalia? É isso mesmo. Sempre a gente vai selecionar e priorizar o embrião que tem maior probabilidade de gestação, ou seja, tem uma melhor classificação morfológica, sendo os 2 euploides, a gente acaba priorizando o que tem maior potencial de gestação. Isso é muito interessante, né? A gente tive um caso com a Bárbara, de uma paciente que ela estava no 2º casamento, já tinha 2 filhos, mais velhos, inclusive, né? Mais de 40 anos, e a mulher, né, no caso, não os filhos. E ela fez, né, ali a fertilização, fez a biópsia embrionária e, no fim das contas, ela tinha um embrião euploide masculino e um feminino, não foi? Exatamente. E aí nós descongelamos, até o feminino era mais bonito, descongelamos o feminino, só que o embrião, olha como é que é Deus, né, nessas horas. E aí o embrião não sobreviveu muito bem ao descongelamento. Que é uma coisa rara. Rara, né? 98% sobrevive, vai bem e tal, mas naquele dia o embrião dela, o feminino, não sobreviveu bem. Só poucas células, potencial de gestação muito baixo e realmente não ia dar certo. Aí eu olhei aquele embrião, a gente estava, né, para transferir, né, Bárbara? E eu falei, não, peraí, segura aí um pouquinho que esse embrião não tá legal. Vamos descongelar o outro embrião e tal, só que era um embrião masculino. Eles estavam até felizes que era menininha e tal, e seria uma coisa nova, tal. Aí fomos conversar com o casal. Falei, olha, esse embrião tá com baixo potencial, vamos descongelar o outro, masculino, que vai ser melhor, tal, mas ele é um masculino, tal. Mudou a expectativa, né, daquele casal. Então ele tava ali para transferir uma menina, de repente mudou a informação, né, para eles. Aí conversamos, aí eles ficaram meio assim no momento, hesitaram um pouco. Aí na conversa eu falei com eles, falei, olha, vocês estão aqui para escolher uma menina ou para escolher um filho? Exatamente. Né? Uma coisa é vocês vieram para escolher um filho independente, se era menino ou menina. A gente está sabendo essa informação de extra, né? Exatamente. Então, vou te contar um caso contrário. Um casal de médicos... E tá grávida. E tá grávida, exatamente. Só para finalizar a história, né? Ele transferiu o menino, tá grávida do menininho. Que fez o mesmo procedimento que você falou. Tinha 2 embriões euploides, sexo diferente. E eles falaram, eu não quero saber o sexo. Você vai escolher, vai transferir e eu não quero saber. E mesmo após a transferência, eu não quero saber. Só quero saber, com 12 semanas mais ou menos, que ou eu vou fazer o tubérculo genital, ou eu vou fazer uma sexagem. Então tem o contrário também. Exatamente. E aí eu também não quis saber. Eu falei, eu não vou saber, só o embriologista. Eu falei, então não me conta. Se não é para não saber, ninguém sabe. Que legal. E existe essa possibilidade, né, Juliana? Se o casal não quer saber uma informação, no laudo vem protegida a informação. Vem, a gente pode omitir essa informação. Ah, muito legal. Vamos trazer mais uns casinhos, então, de consultório. A gente estava falando em indicação clássica, né, do PGTA. Idade avançada. Casal agora, a paciente tem 39 anos, é uma infertilidade sem causa aparente, já há 3 anos, também 2º casamento dessa paciente, ela já tem uma filha de outro relacionamento. Fizemos 3 FIVs e 5 embriõezinhos gerados nessas 3 fertilizações e todos os embriõezinhos aneuploides, né, ou seja, que não eram, né, geneticamente saudáveis. E aí, qual vai ser o próximo passo para essa paciente, né? Porque, então, era uma infertilidade sem causa aparente, mas que a gente teve um diagnóstico quando a gente fez o teste genético, né? E aí, o próximo passo é a ovudação. Então, assim, às vezes a gente usa também os recursos da genética para atingir um novo passo do tratamento, né, de reprodução. Então, essa paciente com idade avançada fez 3 FIVs. Nessas 3 FIVs, acumulou 5 embriõezinhos de 5º dia e todos os embriões aneuploides. Então, o próximo passo é a ovudação, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, às vezes é difícil optar pela ovudação direto. É óbvio que a gente vai tentar óvulos próprios antes. Agora, sobre a idade avançada, né? Eu tenho um parênteses aqui, eu sempre tenho um palpite, né? Às vezes no consultório, a maior parte dos pacientes que me procuram são idade avançada, e eu falo que existe o exame, existe o teste, mas vai depender de você e da sua vontade. Se você quiser fazer uma seleção embrionária, pode fazer. Se você não quiser fazer, não é obrigatório. Com certeza. Desde que você tenha consciência e conhecimento de que se você tiver um embrião,
um bebê, uma gravidez evolutiva, ele vai ser seu filho e talvez você tenha até um amor maior. Mas é uma opção. Então, você tem a oportunidade de escolher ou selecionar um embrião euploide e só transferir se ele for euploide. Tem a oportunidade de transferir se ele for um mosaico de baixo grau. Ou então tem a possibilidade de ter um filho como se fosse naturalmente. Né? Muitas falam que não querem fazer. Independente de questão financeira. Sim, eu acho que é isso. E eu respeito. E complementando, doutor Emílio, eu sempre pergunto para os pacientes, né? Você quer um filho ou você quer um filho perfeito? Porque um filho perfeito nem o PGTA vai te garantir, nem o teste genético. Né? Agora, por outro lado, tem aqueles que têm assim, um certo receio excessivo e falam, eu só quero se for assim. Então, a gente tem que ouvir, orientar e aceitar. E também trago aqui 2 casos que a gente fez recentemente de biópsia de embrião, que mostram um pouco por que da indicação pela idade materna, e a gente vai voltar naquela questão da nossa preocupação, sempre que a gente fala, olha, congela seus óvulos o mais cedo possível, né, vamos dizer assim, proteja disso. Então aqui um exemplo clássico dessa questão materna, né, do envelhecimento do óvulo. Paciente de 32 anos, da nossa unidade de Montes Claros, fez a fertilização, acho que se não me engano era um fator masculino relativamente leve, e eles queriam fazer o teste genético. Fizeram, então para começar, ela teve, sei lá, acho que 14 fertilizados e ela teve 12 blastocistos. É muita coisa. Muita coisa. Taxa de formação de blastocisto altíssima. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nós biopsiamos 10 embriões. Desses 10... muita coisa. Muita coisa para biopsiar. Desses 10, 9 eram normais. 9 euploides, né, que também é raro, né, mas assim, olha só a diferença. Paciente também da unidade de Montes Claros, 41 anos, peguei até um laudo hoje, biopsiou 6 embriões, teve 6 blastocistos, apenas um euploide. Olha a discrepância, né, o efeito que a gente pode observar. Mas aí, assim, existe um gráfico que a gente tem como mostrar aqui que esclarece totalmente. Após 35, 38, a taxa de aneuploidia cromossômica no bebê, de alteração cromossômica no bebê é muito grande, aumenta muito rápido. Sim. Eu costumo brincar com meus pacientes que é um rio de águas mansas, e a taxa de fertilidade vai diminuindo aos pouquinhos, e a taxa de aneuploidia, alteração cromossômica vai aumentando aos pouquinhos. De repente, 35, o rio começa a ficar mais assim, a água começa a ficar agitada. 38 é uma cachoeira. Exatamente. E aí, Juliano, traz pra gente um pouco uns dados assim, qual que é a incidência de síndrome de Down de uma paciente mais jovem e uma paciente mais de 40? Isso vai mudando também progressivamente? O risco? Isso vai mudando com a idade, né? Então a gente sabe que, eu falei mais cedo dos 35 anos, porque a gente sabe que a partir dos 35 anos essa taxa ela vai ficando mais frequente. E depois dos 40 anos, essa proporção ela fica ainda maior. Se eu não me engano, é 1:20 a partir dos 40 anos. Então, é uma taxa muito alta. Né? E tanto materno quanto paterno. É importante saber isso também. Muitas pessoas acham assim, a idade materna influencia muito. Influencia realmente pela questão do amadurecimento dos óvulos, né? Tem toda a questão dos gametas femininos, mas também tem a questão paterna também. Com o pai ficando mais velho, o risco também de uma aneuploidia ela vai aumentar também. E uma última pergunta aqui é sobre autismo. Muitas pacientes perguntam para a gente se pelo teste genético a gente consegue detectar. Autismo, hoje, ele é considerado uma condição neurológica, uma condição genética, né? Ele não é classificado como doença. E o autismo, é importante colocar isso também, e o autismo, ele é multifatorial. Então, o autismo hoje a gente sabe muito, mas sabe muito pouco ao mesmo tempo. E é complicado isso, porque a gente tem pacientes que são autistas, mas sem causa genética definida. Você pode fazer, depois que a criança nasce, por exemplo, um mapeamento genético completo, que é o exoma, não encontrar alteração significativa que justifique o termo, né, a situação, o autismo. E também pode ter uma questão que às vezes nem é genética, ela pode ser uma questão de metilação genética, que é um outro assunto que a gente pode conversar em um outro momento.
Mas existem algumas síndromes genéticas que sim podem levar ao autismo, então é importante falar isso também, né? Então, a síndrome do X frágil é uma síndrome que tem como consequência, um dos sintomas é o autismo. Síndrome de Rett também tem como consequência crianças autistas, mas o autismo é uma doença, como eu falei, ela é multifatorial, provavelmente poligênica e a gente ainda não conhece a genética toda. Então, eu acredito que seja um pouco complicado da gente falar de autismo para uma seleção de embrião, a não ser que seja um caso de uma pesquisa de uma síndrome já conhecida. Uma síndrome levando ao Que autismo. leva ao autismo. E a esquizofrenia, você acha que já está um pouco mais avançado? A esquizofrenia já tem alguns painéis neurológicos, mas mesmo assim é uma doença multifatorial e poligênica. Então, o fato de você ter as condições genéticas, isso não vai te garantir que você vai desenvolver ou não. Né? Então, toda a questão neurológica, ela existe um fator poligênico e multifatorial, principalmente, muito grande. Então, existe uma associação muito de interações gênicas e também da questão de ativação genética. Então, às vezes, não tem mutação genética nenhuma, mas ele pode estar, o gene pode estar ou superativo ou inativo por questões que são epigenéticas. Né? Então, a gente não consegue controlar ainda essa parte neurológica muito bem. Agora, além dessas síndromes que podem levar ao autismo, voltando para o autismo, existem algumas condições em que já se sabe, por exemplo, um casal tem um filho, nasceu autista, foi feita uma pesquisa, um exoma, viu-se uma alteração genética nessa criança, e pesquisou também os pais. Os pais também são, pelo menos um deles foi portador dessa mesma condição. Nesse caso, pode ser feita a pesquisa desta variante genética encontrada nesse primeiro filho para saber se o embrião também herdou. Isso pode reduzir a possibilidade dessa criança nascer autista, porque nesta família em específico existe detectado uma variação genética que explica o autismo. Né? Então, nesses casos, sim. Mas um caso que não existe uma história, ou que a pessoa, não quero que meu filho seja autista, ainda não é muito, não existe um teste que vai te garantir que a criança não vai ter autismo. A gente precisa saber o que a gente está buscando, Exatamente. né? A gente precisa ter um gene definido para ir atrás dele. Exatamente. É por isso que essas doenças poligênicas a gente não consegue fazer essa pesquisa. Né? É isso. E também a gente poderia falar aqui sobre o mosaico, mas eu vou deixar isso para um próximo episódio e vocês fiquem ligados aí conosco. Eu agradeço a todos pela presença. Doutor Emílio, muito obrigado. Eu quem agradeço. Bárbara. Obrigada. Juliana. Obrigada, gente. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados até o próximo episódio. Um abraço.